a gloriosa segurança dos salvos. Vamos falar então sobre a segurança da salvação. Então, aquele que está em Cristo está seguro, porque Deus decretou essa segurança. Ninguém pode mais tocar naqueles que foram separados para Deus. Então, este é o ponto importante que vamos tocar nesta noite. Vejamos então de onde surge essa segurança. Por que precisamos dessa segurança? O primeiro ponto a observarmos, essa segurança vem dos gemidos da criação. Romanos 8, do 18 ao 22, vamos ler. Romanos 8, 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Então temos, irmãos, da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que a nossa segurança da salvação é uma garantia necessária. Nós necessitamos dessa segurança. E o que prova que essa segurança é real e verdadeira é a necessidade que nós temos dela. Necessitamos de uma segurança, e não somente nós, mas toda a criação. O texto que acabamos de ler, ele enfatiza a ideia de uma criação que está gemendo e clamando, uma criação que pede ajuda ao nosso Deus. Então Paulo informa enfaticamente que toda a criação geme e suporta a angústia até agora. Essa graciosa sinfonia de gemidos não é vista como estorro da morte na criação, mas como dor de parto que leva à restauração. Vamos observar aqui 3 verdades importantes. A primeira delas, o cativeiro da criação. Aí no verso 18 ele fala sobre o cativeiro. Porque para mim, estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Primeiramente, a glória que nos está proposta. Isso quer dizer que o fim não é a morte. Quando todos imaginam, não, morrer acabou. Não, tem uma glória nos aguardando. Aquele que confia em Deus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, há uma eternidade preparada para ele. Então aqui ele fala que qualquer sofrimento que nós passamos aqui por seguir a Cristo, por obedecer a palavra de Deus, não pode ser comparado com a tamanha glória que nós vamos receber lá no céu. Então, se por algum motivo você, sendo um crente, passa por qualquer tipo de constrangimento, perseguição, cobrança de outras pessoas, entenda que esta pressão é muito pequena diante da glória que nos está preparada lá no céu. Então, se alguém te pressiona, te cobra sobre a sua vida cristã, dê glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus, porque alguém está vendo que você tem potencial. Você pode chegar lá, mas precisa de alguns ajustes, precisa de alguns consertos. E nós estamos vivendo sempre em uma evolução cristã, crescendo para alcançar a medida da estatura de Cristo. Sabe por quê? Aqueles que seguem a Cristo são chamados de cristãos, porque há muito tempo atrás
esse foi um apelido que deram. Os inimigos de Jesus começaram a chamar os seguidores de Jesus de cristãos, que significa pequenos cristos, ou imitações de Cristo. E na verdade, hoje, isso se tornou um grande elogio. Alguém ser reconhecido como um cristão é alguém ser reconhecido como Cristo. Rapaz, você fala como cristão, você age como cristão, você é um verdadeiro cristão. Eu vejo Cristo em ti. Essa é a ideia da palavra cristão. Então aqui no verso 18, ele fala então que qualquer sofrimento que eu possa passar aqui, não compare, porque maior sofrimento passou o nosso Senhor. Nossos sofrimentos, irmãos, nessa terra, não temos como comparar com o sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Então qualquer sofrimento é minimizado quando olhamos para o tamanho sofrimento que Cristo passou em nosso favor, em nosso lugar. E além disso, podemos então olhar para a glória e ver o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem reservado para nós. No verso 19, ele diz que é uma ardente expectativa da criação. Então toda a criação está aguardando o quê? Ou quem? A revelação do Filho de Deus. Aqui, irmão, é a segunda vinda. Jesus prometeu que iria retornar para buscar a sua igreja, que somos nós, o povo de Deus. E ele vai voltar nas nuvens do céu e vai arrebatar a sua igreja. Nós iremos então habitar para sempre com o Senhor. Esta é a eternidade ao lado de Deus. Então o gemido é a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso desejo. Como desejamos que esse dia chegue logo. Todo cristão deve ter essa ardente expectativa. As coisas estão ruins, estão péssimas, mas o Senhor está voltando. A minha esperança é essa, que no abrir e fechar de olhos, eu já não estarei mais aqui, mas sim na glória dos céus. Isso alegra o nosso coração, irmãos, até para enfrentar as batalhas, as lutas do nosso dia a dia. Então, como é importante a nossa confiança no Senhor. Então essa expectativa deve estar sempre ardendo em nosso coração. Mas só que a criação, ela está em um cativeiro. Isso quer dizer que ela está presa, ela está detida, pois a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, o nosso Senhor, quando Adão e Eva pecaram, Deus derramou alguns castigos. A mulher foi a dor de parto, o homem lavrar a terra, porque antes ele só colhia os frutos, agora ele tinha que plantar, esperar o tempo para poder colher os frutos. A mulher sentiria dor de parto, e a serpente, ele disse que ela rastejaria com o ventre em terra, e a criação também foi amaldiçoada. A partir do pecado, a criação passou agora a surgir abrolhos, mato que não serve para nada. Você tem um terreno, você limpa ele todo, não dá muito tempo, está lá nascendo mato de novo. Aquilo é uma maldição que foi lançada sobre a criação, sobre a terra. Assim, irmãos, a criação está sujeita a este sofrimento, está sujeita a esta praga, a este castigo, por conta do pecado. Às vezes a gente imagina, que o pecado ele só fere a nós. Eu cometi um erro, beleza, sou eu mesmo que vou sofrer, mas não é só você. Primeiramente, quando você comete um pecado, você está ofendendo a Deus, que te criou à imagem e semelhança dele, e te fez para o louvor da sua glória. Então Deus nos fez para que nós o adorássemos, para que nós fizéssemos coisas que honrassem o nome dele. E aí cada vez que nós cometemos uma falha, um pecado, nos distraímos, nos deixando levar pela tentação, pelos desejos da carne, nós estamos ofendendo a Deus. Outro, ofendemos a nós mesmos, porque nos diminuímos,
passamos a rastejar, dependendo daquele prazer, dependendo daquilo para ter alegria na vida, que muitas vezes é passageiro, é 1 hora, 2, 3 e acabou, aí vem muito sofrimento depois, castigos e tantas coisas más, por conta do pecado. E às vezes o pecado que nós cometemos trazem consequências para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Então, como é importante entender o significado e o potencial que o pecado, potencial destrutivo que o pecado causa na nossa vida e na vida de todos aqueles que nos cercam. Então é necessário que nós tenhamos esta compreensão. Mas falando aqui da natureza, a natureza está com suas entranhas enferma, está com cólicas intestinais, ela geme e se angustia. Não apenas a natureza está enferma, mas os homens, com a sua ganância e avareza, têm destruído ainda mais o nosso habitat. Vocês certamente já ouviram algumas reportagens dizendo que a água potável da terra está acabando, o ar está poluído cada dia mais e mais, o buraco da camada de ozônio. Então, são tantas informações de destruição que vem de onde? Da vaidade dos homens, do interesse dos homens em apenas ganhar e ganhar mais dinheiro, e assim, para alcançar o que eles querem, destrói aquilo que foi feito por Deus, aquilo que foi feito em perfeição. Nossos rios estão transformando-se em esgotos a céu aberto. Nosso ar está sendo poluído por tonelada de dióxido de carbono a cada minuto. Nossos campos estão tornando-se desertos. Nossas fontes estão morrendo. Os animais do campo, os peixes do mar, as aves do céu estão gemendo, pedindo o retorno do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Em segundo lugar, há uma sujeição da criação. Versículo 20, ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade. Quando o homem caiu, ele arrastou consigo para o abismo da queda a própria natureza. As angústias da criação são juízo divino no pecado do homem. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Os efeitos da queda da natureza são um castigo divino ao pecado dos nossos primeiros pais. Por isso, só Deus pode redimir a criação do cativeiro da corrupção. E em terceiro lugar, a expectativa da criação. A criação que foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos. Haverá um dia que Deus restaurará esta terra. Essa restauração ocorrerá no milênio, depois que houver uma grande tribulação aqui na terra, que durará 7 anos. No final desses 7 anos, Jesus voltará juntamente com a sua igreja e restaurará esta terra. A criação então vive como um que de ponta de pé, esticando o pescoço, olhando para este futuro que virá, trazendo em suas asas a restauração de todas as coisas. A criação não se contorce como gemidos da morte, mas geme como uma mulher prestes a dar à luz. Então o gemido da criação é um gemido de esperança, é um gemido de desejo que aquilo aconteça logo. Então as mulheres aí que já tiveram gestante em algum momento da vida, sabem bem o que é que eu estou dizendo aqui, né? Então você está lá com o bebê no ventre, você já ama aquela criança, mas deseja que ele venha logo. Por mais que ele está protegido aqui, ele está tão bem guardado, mas você quer logo pegar nos braços. Assim a criação está gemendo de dor, aguardando que venha logo o Salvador. Este Salvador que irá restaurar esta terra. A profecia
Há uma profecia em Isaías 11, abra por favor. Se não tiver sem Bíblia, você pode acompanhar aí. Isaías 11, de 6 a 9. Essa é uma profecia referente ao milênio, ao início, então, quando Deus vier restaurar essa terra. Diz então o texto: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do bacílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, que maravilha, irmãos, é a promessa de Deus. Deus promete e Deus cumpre. E a promessa é que, mesmo gemendo, ansiando, desejando, virá só no tempo certo. Por mais que a mãe deseje que a criança nasça logo, ela só vai nascer no dia certo, no tempo certo. Então, assim, Deus tem o seu tempo determinado, pré-determinado, e na hora certa, no tempo certo, tudo acontecerá conforme a vontade de Deus. Então, este é o motivo que nós temos para acreditar, crer na proteção divina, porque Ele promete e Ele cumpre. Aquilo que Ele prometeu e cumpriu sobre o castigo dos revoltosos, dos desobedientes, dos pecadores, então Ele já tem cumprido o castigo sobre estes, muito mais Ele cumprirá as bênçãos prometidas para aqueles que são fiéis e obedientes. Então, Deus há de cumprir todas estas bênçãos prometidas. Em segundo lugar, há um segundo gemido, o gemido da igreja. Vejamos quais são. Paulo passa do gemido da velha criação para o gemido da nova criação, dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja, dos gemidos da criação de Deus para os gemidos dos filhos de Deus. Com respeito aos gemidos da igreja, 3 verdades serão destacadas. A primeira, os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas de esperança. Os filhos de Deus gemem em um íntimo, porque, tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente tomar posse definitiva da plenitude da salvação. Veja o que diz o verso 23 de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 23. E não somente ela, não somente a criação que geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Quem são os nós que têm a primícia do Espírito? A igreja. Quando Jesus volta para o seio do Pai, volta para a destra de Deus, Ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ao chegar, Ele veio para nos consolar. Então a igreja está gemendo porque está sendo consolada pelo Espírito Santo. Verso 23, então, a parte A. Não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito Santo, e igualmente gememos em nosso íntimo. Então a igreja, ela clama por esta volta. A igreja, ela deve adorar o Senhor na expectativa de que esta volta será a qualquer momento. A promessa de Deus é que será num abrir e fechar de olhos. Em certa ocasião, os discípulos perguntaram:
quando seria a volta de Cristo? E ele disse: nem os anjos do céu, nem eu sei quando será, mas somente o Pai. Somente Deus Pai sabe quando será esse dia. E por que não chegou ainda? Talvez você pode pensar: ah, pai, meu avô, minha avó já falava da volta de Cristo e até agora ele não voltou. É porque o nosso Deus é generoso, é misericordioso. E sabe qual é o desejo dele? É que todos se arrependam e se convertam, volte-se para Deus. Enquanto há tantas pessoas no mundo esquecidas de Deus, ele está dando oportunidade, chance, convidando para que eles se acheguem, para que quando esse movimento acontecer, quando as multidões se chegarem ao Senhor, então ele virá, porque o povo estará clamando nessa esperança: vem, Senhor Jesus. Os filhos de Deus então gemem em seu íntimo, porque tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente tomar posse definitiva da plenitude da salvação. Irmãos, a primícia do Espírito tem o significado de que quando Cristo voltou para junto do Pai, envia Ele o Espírito Santo para ser o nosso selo, o nosso penhor, a garantia de que Ele retornará. Então, eu vou, mas volto. E enquanto eu faço esse trajeto, o Espírito Santo vai ficar com vocês, e Ele vai confortá-los, Ele vai guiá-los, Ele vai capacitá-los, Ele vai conceder dons. Então veja quão benefício nós temos. Então o Espírito Santo é uma marca, o Espírito Santo é um selo, uma garantia de procedência, uma garantia de destino, uma garantia de segurança. Qual é a segurança que nós temos? Se escrevermos uma carta, colocando destinatário, CEP, o nome da pessoa, mas qual é a garantia que nós temos que essa carta vai chegar até essa pessoa através dos correios? É só com o selo. Se não tiver selo, não tem como chegar lá. O selo é a garantia, a segurança. Então este Espírito, que primariamente foi derramado sobre nós e hoje habita na igreja do Senhor, é apenas uma primícia, porque o que está preparado para nós é muito maior, porque nós seremos iguais a Ele, teremos poderes, seremos livres do pecado, o pecado não terá mais poder sobre nós. Então este é o grande benefício, essa é a grande transformação, essa é a grande expectativa que nós devemos ter da plenitude da salvação. Significa, irmãos, que aquele que está em Cristo está salvo, é fato, estamos salvos, mas a pergunta é: enquanto estamos aqui, estamos completamente salvos? Digo a vocês que ainda não. Como assim, pastor? Estamos salvos e não estamos? Que brincadeira é essa? A questão é, irmãos, a salvação que nos foi dada foi uma declaração, mas ela se tornará real e verdadeira quando nós formos levados para o céu e tivermos nosso corpo transformado. Ali sim, ela será completa. A salvação será completa na vinda do Messias e nosso encontro com Ele, onde teremos o nosso corpo transformado. Lembra em Tessalonicenses que diz, quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então nesse momento é onde vai haver essa transformação, essa glorificação, o complemento da salvação, a finalização dela, né? Então estamos em um processo de salvação, temos a declaração de Deus e essa declaração é segura. Se Ele declara que nós somos salvos, ninguém pode tirar essa declaração, ninguém pode derrubar essa declaração, mas no entanto ela se concretizará no ato da nossa ida para os céus e no ato da nossa
transformação da nossa glorificação. Em segundo lugar, os gemidos da igreja não são de morte, mas de vida. A parte B do versículo 23 do capítulo 8 de Romanos. Não somente ela, o versículo 23. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho e a redenção do nosso corpo. Aqui tem um ponto interessante, irmãos, e importante a ser destacado. Nós temos o nosso espírito remido. Do nosso espírito foi apagado todo o pecado. Mas, no entanto, esse espírito que está liberto, está livre para adorar ao Senhor e fazer a sua vontade, ele ainda permanece preso em um corpo, que é um corpo limitado, que é um corpo que é muitas vezes sedento aos desejos, às satisfações pessoais. E aqui o texto então afirma, no final aí na parte B do versículo, que nós estamos gemendo no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, quer dizer, a paternidade, receber o direito de filho, que é morar na casa do Pai, que é morar no céu. E ele diz também que esse gemido vem por conta da redenção do corpo. Nosso espírito está salvo, está remido, está purificado. No entanto, o corpo ainda está sedento pelo pecado. Mas quando formos transformados, receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, onde não mais teremos essa tendência, não penderemos mais para o pecado. Sendo assim, nosso gemido, o nosso desejo é para que sejamos completamente restaurados. Por que precisamos dessa restauração do corpo? Justamente porque nós fomos feitos de duas partes. O ser humano, ele é composto por duas partes. A parte material, que é o corpo, e a parte espiritual, ou a parte imaterial. Corpo e alma, corpo e espírito. Então o homem é completo assim. Veja bem, quando alguém morre, o corpo volta ao pó, de onde veio. Lembra quando Deus fez Adão? Ele fez de quê? Do pó da terra. O corpo de alguém que morre fisicamente, ele volta para o pó. E o espírito volta para Deus. Esta pessoa está incompleta, porque para que ela seja completa, ela precisa estar em perfeição, corpo e alma. E quando isso vai acontecer? Quando formos morar no céu, quando Cristo voltar e nos levar para junto de si. Haverá então irá fundir, irá unificar essas duas partes, corpo e espírito, tornando um ser perfeito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a nossa expectativa, os filhos de Deus não gemem com medo da morte, mas gemem pela expectativa da restauração. E em terceiro lugar, os gemidos da igreja não são aquilo que se vê, mas o anelo do que não se vê. Verso 24 e 25 do capítulo 8 de Romanos. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então a esperança, irmãos, é algo que é uma expectativa, é algo que está sendo colocado em algo que está vindo ao nosso encontro. Vou usar aqui
uma ilustração bem conhecida de vocês. Quando vocês compram aí uma roupinha da Shopee, ou alguma coisa lá, um equipamento da AliExpress, com a compra da China, né? Aqueles sites. Você compra, aí você fica lá esperando. E aí, chegou? Chegou não. Pega o celular e olha. Rapaz, já chegou no Brasil. Eita, daqui a 2 dias olha de novo. Rapaz, já está lá pro lado do sul. Ah, já está em São Paulo. Chegou em Fortaleza. Daqui a 5 dias chegará em Aracati. E aí você fica naquela expectativa, olhando todo o tempo, naquela esperança de que quando você tiver um encontro com aquilo que você aguardava, vai ser uma grande alegria. Assim, irmãos, deve ser a nossa esperança com relação a Cristo. Não devemos esquecer dele, não devemos deixar Cristo de lado, devemos todo momento lembrar que ele prometeu que voltará. E quando é esse dia, pastor? Quando você estiver mais perto dele. Então procure a intimidade com ele, viver para a glória dele, e certamente ele se chegará a nós. Mas enquanto os homens estão esquecidos dele, deixando ele de lado, ele virá para quê? Você nem se lembra dele, você não vive mais para ele. Por que você quer que ele venha? Hoje, irmãos, infelizmente, em alguns contextos religiosos, talvez seja essa a expectativa. Diz que certa vez o pastor estava pregando, e aí ele disse assim: irmãos, quem dera fosse hoje a volta de Cristo. Aí uma irmã estava sentada bem na frente e disse: Ave Maria, pastor, Deus me livre, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Então muitos crentes estão vivendo assim, tão apegados a esse mundo, que esquece que a promessa de Cristo é vir a qualquer momento. Ele diz que virá como um ladrão na noite. A gente sabe quando é que um ladrão vem de noite. Então ele vem quando menos se espera. Então essa deve ser a nossa expectativa, de esperar o Senhor, estar vigilante, estar alerta, sabendo os sinais, como ele está apontando de que o nosso Senhor breve virá. E se ele breve virá, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar com as minhas roupas espirituais muito bem preparados. Quando eu falo de roupa espiritual, não estou falando disso aqui não, isso aqui é tecido. A roupa espiritual é a minha fé, vivendo a verdade de Deus, estando em comunhão com o Senhor. É isso que importa, é o mais importante para nós, é a nossa vestimenta espiritual. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de santidade. Essas são as vestes que nós devemos estar buscando, andando com ela. Então seja você um santo de Deus, alguém que vive separado para a glória do Senhor. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado. Eles estão sendo salvos do poder do pecado, mas ainda serão salvos da presença do pecado. E quando é isso? No retorno do nosso Senhor. Temos então a garantia da salvação, mas não a sua posse definitiva. Ela virá quando nosso Senhor voltar. Mateus 25, do 31 ao 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele então separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as suas ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então, quando Cristo vier, ele vai fazer essa separação de quem é verdadeiramente servo dele,
daqueles que verdadeiramente viveram para o louvor da sua glória, ou daqueles que eram apenas, se diziam religiosos, que tinham uma religião. Lembra, religião não salva. O que salva é a nossa intimidade e relação com Deus, o nosso envolvimento com o Senhor. Religião é uma tentativa humana de levar o homem a Deus, mas a Bíblia diz que só existe um caminho, que é Jesus. Então nós estamos aqui para seguir Jesus e não para seguir religião. A nossa religião deve ser amparar órfãos e viúvas, suprir as necessidades uns dos outros. Essa deve ser a nossa religião. É isso que nos liga a Deus, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando amamos a Deus acima de tudo. Essa é a nossa verdadeira religião. Então tenhamos nós esse compromisso, um compromisso de viver um caráter santo, obediente, para que quando Cristo voltar, nós possamos ouvir da boca dele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na terra prometida, entra e toma posse do reino. Aqui o texto diz, né? Entra na posse do reino. Ei, irmão, que privilégio! Vamos morar em mansões celestiais, vamos reinar juntamente com o Senhor, e esse é um grande privilégio que nós não devemos desprezar. Terceiro e último, os gemidos do Espírito. O apóstolo Paulo passa dos gemidos da criação para a igreja, e agora veremos os gemidos do Espírito. Numa ordem crescente, Paulo, como um maestro habilidoso, leva a sintonia de gemidos ao seu apogeu. Os gemidos estão presentes na terra e no céu, dentro dos filhos de Deus e até mesmo nas entranhas da própria divindade. Duas verdades solenes devem ser destacadas aqui. A primeira, a assistência do Espírito em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu acho muito bonito essa passagem, né? Mostrando então o cuidado do Espírito para com os servos de Deus. Ele nos assiste. Ele nos assiste de que forma? Em nossas fraquezas. Nós somos mais que vencedores, não porque somos fortes. O cristianismo diverge fortemente da psicologia da autoajuda. Paulo afirma que nós somos fracos, não somos um gigante adormecido, não temos poder inato. A ajuda não vem de dentro, mas vem do alto. A vitória não resulta da autoajuda, mas uma ajuda do alto. A nossa força está no Senhor e naquilo que Ele tem para nós. Quando a gente acha que é forte, aí é que nós somos fracos. Mas quando reconhecemos a nossa fraqueza, aí Deus derrama todo o seu poder sobre nós e nos dá força para vencer as nossas fraquezas. Reconheça as tuas fraquezas. Quando a Bíblia diz, confessai uns aos outros, irmãos, a confissão dos nossos pecados, ela se faz necessária, não a um sacerdote, mas a nossa confissão deve ser feita ao próprio Deus. Quando a Bíblia diz, quando estiver em tua casa,
entra no teu quarto, fecha a porta e lá no teu quarto, em secreto, fala com Deus e Ele te ouvirá e Ele te responderá, em secreto, você e Deus. Nós temos limitações, nós somos fracos, porque ainda estamos neste corpo mortal, ainda estamos neste corpo limitado, e por conta deste corpo acabamos muitas vezes cedendo aos desejos dele. Então é necessário, irmãos, que nós busquemos com fervor a força que está no Senhor, e só podemos alcançar este poder, esta força, se reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados. Reconheça as suas fraquezas. A verdade é que nós somos fracos, limitados e contingentes. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. O tempo esculpe rugas em nossa face e deixa nossas pernas bambas, nossos joelhos trôpegos, nossas mãos decaídas e os nossos olhos embaçados. Cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Nossas fraquezas nos esmagam, tropeçamos em nossos próprios erros, incorremos em nossas falhas e caímos nestas mesmas armadilhas. Bem que nós queremos não praticá-los, mas o mal que odiamos, esse nós fazemos. Ou será que só sou eu, ou só o apóstolo Paulo, que diz que aquilo que ele quer fazer ele não consegue, mas aquilo que ele não quer, isso é que ele tem feito? Nós muitas vezes, irmãos, lutamos contra Deus, queremos até fazer as coisas para Deus, mas sempre colocamos uma desculpa. Hoje está quente, hoje eu tenho um compromisso, hoje tem isso ou tem aquilo. Sempre colocamos empecilhos para fazer as coisas de Deus. Mas quando é para fazer as coisas para o nosso prazer, para a nossa alegria, isso fazemos até quando não queremos. Eu nem queria, mas aconteceu. Eu nem estava pensando, mas surgiu alguém, me convidou e eu acabei indo. Então veja como nós somos conduzidos muitas vezes pelas nossas fraquezas. E aí vem o papel do Espírito Santo, que aquele que tem entregue a sua vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo em sua vida. E o Espírito Santo, ele está em um confronto direto dentro de nós, lutando contra esse mal, contra essas fraquezas que há em nós, nos dando força, nos dando discernimento. Quantas vezes você estava prestes a tomar uma atitude errada, e de imediato veio a voz do Espírito na sua cabeça: não vá por aí, não faça isso, veja as consequências se você fizer isso, o que é que vai gerar isso? Esse é o poder do Espírito, gemendo, intercedendo em nosso favor, para que não caiamos em nossas fraquezas. Outra fraqueza que é apresentada aí no texto é que nós não sabemos orar, e essa é uma grande verdade, porque nossas orações muitas vezes é para quê? Só para esbanjar. Oh meu Deus, eu tenho esse aparelho celular, mas eu quero um melhor, eu quero um iPhone 16, já quero logo 18, que nem lançou ainda. Você sempre está querendo mais, nunca agradece pelo que já tem. Eu tenho um carro, mas eu quero um outro maior. Eu tenho uma casa, mas eu quero uma mansão. Então sempre mais, e nunca está satisfeito, nunca é grato por aquilo que Deus já tem lhe dado. Porque aquele que é grato no pouco, a Bíblia diz, sobre muito, Deus coloca. Mas eu preciso aprender a ser grato. Então nossa oração não deve ser apenas pedir. E quando pedimos, que não seja apenas para os nossos prazeres,
mas que os nossos pedidos sejam: Senhor, muda o meu coração, Senhor, tira de dentro de mim toda a tendência para o mal, todo o desejo do pecado, Senhor, purifica-me, Senhor, limpa-me por completo, Senhor, enche-me com teu Espírito, Senhor. Essa deveria ser a nossa oração cotidiana, orando pela salvação dos nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo, enquanto muitas vezes, essa semana mesmo estava em Fortaleza, esse final de semana, e tinha uma vizinha orando, e a oração da vizinha qual era? Senhor, esses vizinhos que não gostam de mim, Senhor, são os amaldiçoados, são isso, são aquilo. Ela estava condenando os vizinhos dela, em uma oração gritando assim, que todo mundo escutava na rua. Ore pelo vizinho, mas é para que Deus converta ele. Senhor, esse vizinho que vive falando de mim, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Cura a língua dele, Senhor, para que ele use a língua dele para glorificar o nome do Senhor. Tem coisa muito melhor para ele falar, que é de Ti, Senhor, que ele aprenda a falar coisas boas. Então ore no favor da mudança deles, e não amaldiçoando para Deus cortar a língua dele, para Deus quebrar a perna, para Deus tirar ele para longe, desterra ele daqui, Senhor. Não é essa a intenção. Então aprenda a orar, ore com amor, ore com a intenção de exaltar o nome do Senhor. Então essa é a oração que devemos ter. Somos fracos porque não conseguimos manter comunhão ininterrupta com Deus onipotente. Nosso maior problema não está em nossas fraquezas, mas no nosso distanciamento daquele que é onipotente, daquele que pode todas as coisas. A oração é a respiração da alma. Quem não tem intimidade com Deus não pode ser forte. Não sabemos orar como convém, porque somos impacientes. Já aconteceu contigo, irmão, de tu orar, fazer uma oração a Deus, pedir alguma coisa a Deus, mas por trás tu vai lá tentar resolver, do teu jeito. Tu não orou, tu não disse: Senhor, estou entregando em tuas mãos, faz a tua vontade. Então espera que Ele vai resolver, Ele vai te dar a direção. Não tenta resolver do teu jeito não, que tu vai quebrar a cara. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento. Então, queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Quantas vezes nós pressionamos Deus? Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Deus, por que a minha vida está sendo assim? Fulano que está todo errado, está aí só usufruindo dos bens. Irmão, seja mais grato, tenha paciência. Nada foge aos olhos de Deus. Queremos então que nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Lembra do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É essa vontade que nós devemos buscar em oração, e não a vontade nossa, mas sim a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Espírito também nos assiste em nossas fraquezas. Verso 26, já foi lido, né? Ele diz que Ele nos assiste com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Lembra quando lemos João capítulo 3, verso 16? Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus nos amou de maneira tal, de uma maneira tão elevada, tão grandiosa. Essa mesma ideia está inserida nesse texto, que o Espírito intercede por nós, Ele pede a Deus por nós. Como? De uma forma grandiosa, com gemidos inexplicáveis. Não tem como a gente explicar tamanha grandeza da forma como Ele roga e intercede por nós. Só precisamos confiar, só precisamos nos entregar. O Espírito não nos escorraça por causa das nossas fraquezas, nem sente nojo de nós, não nos deixa entregue à nossa própria sorte. Ele encurva-se para
tomar o nosso fardo e levá-lo por nós. O Espírito Santo está pronto a nos erguer, a nos dar força para continuar a nossa luta. Quando nos sentimos cansados, Ele nos toma em seu colo, fortalece-nos. Quando o peso da vida nos pressiona além da conta, a palavra grega, aqui, assistir, significa o sentido que o Espírito toma sobre si as nossas cargas, não somente para nos ajudar e socorrer, mas sobretudo para nos aliviar a carga e o peso que nós carregamos. Então o Espírito Santo, Ele está conosco em todo momento. O problema é que muitas vezes nós não damos lugar ao Espírito, queremos resolver com a nossa própria força, e lutamos, não conseguimos mudar, não conseguimos resolver, e aí nos cansamos. Rapaz, eu até ia para a igreja, fui várias vezes, mas nada dava certo para mim, as coisas davam errado. Porque você não entregou nas mãos do Senhor? Porque você não confiou no Espírito Santo? Porque você queria que Deus respondesse a sua agenda, no seu tempo, e não é assim. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nosso papel é confiar, entregar, deixar Ele agir na nossa vida. Enquanto nós estamos correndo atrás de resolver a nossa vida, o Espírito Santo está aguardando, deixa Ele cansar. Quando Ele cansar, eu vou lá dar o apoio que Ele precisa. Porque você está tentando resolver sozinho. Disse para o Espírito, fica aí, deixa eu resolver. E aí só canseira e fadiga. O Espírito Santo não é uma influência, uma energia ou alguém distante, mas é o Consolador presente, a quem Cristo enviou para estar sempre conosco. Que bendita esperança, irmãos, nós podemos ter no Espírito Santo, um Deus onipotente, assistindo em nossas fraquezas. O poder do Espírito é nos capacitar, o poder do Espírito é nos fortalecer. Nós temos que carregar a nossa cruz, mas há momentos que a cruz fica pesada demais para se carregar. Lembra quando Jesus estava subindo para a crucificação? Houve um momento que ele caiu no chão e chamaram uma outra pessoa para ajudá-lo a carregar a cruz. Se eu não me engano, agora não vou lembrar o nome dele, Simeão. Obrigado, irmã. Então chamaram Simeão, ei, vem cá, ajude ele a carregar, ele não está mais suportando. Então aquela característica ali é o papel do Espírito Santo em nossa vida, dele nos ajudar a carregar o nosso fardo, a nossa cruz que temos que levar. E aí, por último, a intercessão do Espírito Santo em nosso favor, versículo 26 e 27, já li o 26, versículo 27 do capítulo 8, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede em nosso favor. É interessante, irmãos, que a Bíblia nos apresenta diante de Deus por dois intercessores. Nós temos dois intercessores na Trindade: Jesus, o nosso advogado e sumo sacerdote, é o nosso intercessor legal, e o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial, ele está dentro de nós. Enquanto Jesus está lá no céu intercedendo por nós, o Espírito Santo está aqui na terra, dentro de nós, intercedendo em nosso favor. Cristo intercede por nós no céu e o Espírito na terra. Cristo é o nosso cabeça, estando no céu, intercede por nós, fora de nós, para que desfrutemos os frutos da redenção. O Espírito Santo
nosso Consolador, intercede por nós em nosso coração, para nos assistir em nossas fraquezas ou aflições e levar nossas profundas necessidades diante do trono de Deus. Então o Espírito está intercedendo para que o Pai saiba qual é a nossa real necessidade. Eu tenho uma música que eu gosto muito, eu gosto de ouvir esse cantor, e as músicas dele é contando história. E uma das músicas ele diz que alguém ora a Deus pedindo a Deus a morte. Senhor, eu não suporto mais, Senhor, me tira daqui, me tira desse mundo. E aí ele diz que dentro daquele homem está o Espírito, e o Espírito começa a clamar por aquele homem, chorando e dizendo: Pai, não tira ele não, Pai, ele não quer morrer não, ele só quer aliviar o fardo, que está pesado demais. Então, o alívio do nosso fardo, irmãos, é quanto mais confiamos em Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe quando é que o fardo pesa? Quando nós nos distanciamos do Senhor. Tentamos viver a nossa vida à parte de Deus, e Ele está dizendo todo dia: vinde a mim, vem para cá, eu estou aqui para ajudar você a carregar o seu fardo, estou aqui para lhe fortalecer, não desista, tem esperança. Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem é que sonda o nosso coração, irmão? Deus. Deus sabe o que o Espírito sabe, e ele diz: porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo também sabe não só a nossa vontade, mas ele sabe qual é a vontade do Pai para nós, e ele, quando intercede ao Pai, ele intercede de acordo com aquilo que ele sabe que o Pai quer para nós. A gente pede as coisas, mas não sabemos o que é melhor para nós, e Deus só nos dá o que o que é melhor para nós. Então devemos confiar mais e mais na vontade dele para nós. Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós temos dois intercessores: o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus para nós, e temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós com relação à nossa salvação. Então não nos deixa perecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Concluindo então, a segurança dos salvos está na entrega plena e perfeita da sua vida nas mãos de Deus, reconhecendo suas fraquezas e confiando sempre em seus intercessores. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos nos achegar mais a Deus, e quanto mais próximo de Deus, maior será a nossa confiança, mais segurança e garantia teremos, porque estamos próximo do trono de Deus, e lá nesse lugar, próximo ao trono de Deus, nós vamos achar socorro, sempre que nós precisarmos, em ocasião oportuna. Sempre que tiver uma oportunidade, Deus derrama a sua bênção sobre nós, e quem estiver mais próximo dele, recebe maior graça. Então busca o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará cair bênção sem medida sobre a tua vida. Amém?